governador ontem, o Wilson Novaes, divulgado pela noite, né? Pegou muita gente de surpresa, porque a informação da renovação do decreto veio de noite. É assim que ele prorrogou o decreto até a quarta-feira, né? Depois de amanhã. Ele prorrogou essa questão das medidas restritivas até quarta-feira. Aqui no município de Jiquié, o prefeito divulgou uma nota pública, não é ainda um decreto, porque o decreto deve sair nas próximas horas, se não já está sendo elaborado, com algumas determinações que nós acreditamos que mudou alguma coisa. Por exemplo, quando ele coloca assim, templos religiosos, litúrgicos, estarão sendo permitida a abertura, que estavam proibidos no primeiro decreto. Ele está tolerando a abertura pelo decreto que vai ser publicado, com 30% da capacidade desses locais. Academias de ginástica e musculação, com 30% da capacidade. Aquela manifestação que teve, ele terminou por entender e tal. E agora os setores hoje amanheceram assim, e autopeças, e oficina, e borracharia, e não vai poder ou não vai, uma confusão. Material de construção pode ou não pode, abre ou não abre. Tudo isso confunde a cabeça das pessoas. Exato. E para quem está em dúvida, Wilson, sobre o que pode e o que não pode, né, nesse decreto que foi renovado por pelo menos até hoje e amanhã, né? Então, quarta-feira, teoricamente, voltaria ao normal. O toque de recolher continua, circulação noturna de pessoas de 20 a 5 da manhã. Até o dia 8 de março, o toque de recolher. Esse é o estadual? Esse é o estadual. Estadual. Exatamente. E ainda vamos ter aqui também bares, restaurantes, pizzarias, lojas de conveniências e similares não podem abrir naquele sentido de ter pessoas comendo ali. Podem funcionar apenas na modalidade delivery até meia-noite. E ainda tem aquela questão, e lojas de rua, pode ou não pode, mas o que está escrito no decreto é que podem abrir apenas aqueles serviços considerados essenciais. E aí entra supermercado, farmácia, hospitais, questão da limpeza pública, esses serviços. Então, uma loja de roupa, pelo decreto, ela não pode estar aberta, porque não é uma atividade essencial. Então, você teve hoje no centro, pode falar que viu lojas abertas e outras fechadas. Agora, olhe bem onde é que entra a nossa discussão. Um hipermercado, ele vende alimentos, mas grande maioria deles vende uma série de outros produtos que não são alimentos, não é isso? Estão fechados e proibidos, vende roupa, vende cobertor, vende travesseiro, vende material eletrônico, ou esses ambientes dentro dos supermercados estão proibidos. Aí vamos a um que é o talvez que eu não imaginava como se transformou num gênero de primeira necessidade. Eu observei isso nesse final de semana. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Parece que na pandemia se tornou assim o parceiro fundamental. Quando falou assim, sexta-feira, a partir de 17 horas, as pessoas foram para cima, vamos fazer o suprimento de bebida. Vamos fazer o suprimento de bebida. Aí a pessoa vai perguntar assim, por que proibir a bebida? Por que a bebida é livre? Porque, por exemplo, tem bebidas aí de alto teor alcoólico que não deveria vender, porque vai estragar a pessoa que bebe. Mas elas são livres à venda, a comercialização. O cigarro, por exemplo, que é livre, é proibido vender assim as chamadas drogas ilícitas. A maconha, por exemplo, não tem liberação para vender em supermercado, nem lugar. Mas o cigarro, com alto teor de também provocar problemas para as pessoas, mas que tem muita gente dependente, vende abertamente. Então o que a gente fica na dúvida é isso. O porquê da bebida alcoólica? Pelo detalhe, porque a bebida alcoólica promove a aglomeração. Mas a pessoa levou para casa para beber dentro da sua casa. É uma dúvida, né? Ele está aglomerando, ele vive ali dentro daquela casa. Ele tem a bebida lá dentro da casa dele. Aí ontem eu via, em um determinado supermercado, o bebedor de corote. Aquele corotinho que ficou... Está na moda, né? Uma das bebidas da moda. É barato e é como um conhecido me diz assim, eu bebo 10 cervejas e não faço a cabeça.
Eu bebo uma garrafinha dessa de carotinho, ficou. Do carotinho ficou. Legal, legal. Ele prefere essa. Agora, olhe bem, passou a ser para muita gente uma enfermidade e uma dependência. E você viu ontem pessoas rondando. Se você fosse no supermercado, notadamente nos bairros, nas mercearias, você via pessoas rondando e pedindo aquilo ali como se estivesse pedindo um remédio. Então tem umas situações, cara, que, pô, é muito difícil delas serem explicadas, por mais que a gente encontre explicação. Eu confesso que eu não tenho a sabedoria necessária para dar explicação, não. E eu fiz uma questão esse fim de semana de ficar observando como a coisa estava se movimentando. E fui assim no supermercado, um amigo, observando, e as pessoas rondando, e aí quando eu conhecia, rapaz, será que se eu falar com o homem aí não dá um jeitinho maravilhoso? Dá, tem sempre aquele jeitinho e tal. O famoso jeitinho maravilha. Um amigo meu contou assim como se tivesse ganho o prêmio da loteria, sabe por quê? Que ele foi num supermercado e pediu umas cervejas. Aí o dono do supermercado disse, não pode, tá, cervejinha gelada. Aí ele conversou, o cara disse, olha bem, eu vou pegar para você. Você vai comprar outras coisas aí? Vou. Aí eu falo, olha, então eu vou pegar a cervejinha gelada e colocar no fundo falso da caixona a caixa de produtos. Em cima, rufle para os filhos, não sei o quê, linguiça, carne, saiu com aquele... Mas, rapaz, o cara parecia que ganhou na loteria, embaixo, camuflado. Pô, coisas nossas, né? O jeitinho que você falou do nosso. Né? É o jeitinho. Vamos ver aí o que é que o pessoal está dizendo. Vamos lá, muita gente comentando. Já tem uma pergunta aqui da Júlia Araújo Fernandes. Ela pergunta, o comércio funciona hoje às 17 ou no horário normal? Na realidade... Continua tudo como estava, né? Isso. A questão das 17 horas foi na sexta-feira, que aí o comércio fechou mais cedo, 17 horas, e no sábado já não podia funcionar, era só as atividades essenciais. Então hoje continua só as atividades essenciais. Então, na realidade, o comércio de rua não tem nem que abrir. Isso. Tem que estar fechado. Essa confusão que está tendo de alguns comércios abertos, eu não coloco nem culpa, digamos assim, a pessoa, eu vou abrir, eu vou descumprir o decreto. Mas, na realidade, como o Rui Costa foi avisar muito tarde da noite, muita gente não está sabendo, não se preparou. Esse é o problema. Ô, Rony, eu fui agora pela manhã, ali na Avenida Franja Deon, numa loja que vende material que não é essencial, mas vende. Quando eu cheguei 8 horas na loja, os funcionários estavam na porta. E aí eu perguntei assim a eles. E aí vai abrir? Ele falou, rapaz, até agora a gente não sabe, porque sexta, sábado de manhã, melhor dizendo, quando a gente encerrou aqui o expediente, ficou tudo certo, que o decreto era até hoje, 5 horas da manhã. E o dono ainda não entrou em contato com todo mundo para dizer a gente se a gente vai ficar aqui, se não vai, se vai. Imagine a confusão. Eu estou falando agora, não é Jequiel, na Franja Leão, não. Em nível de Brasil, que isso possa estar causando, ou em nível de Bahia, é muita confusão. É muita confusão. Por mais que se tenha comunicação e que se tenha informações, mas você não tem suficientemente, não é todo mundo. Tem um cara que fim de semana nem liga um veículo de comunicação para ouvir, nem lê nada. Você não pode exigir que todos leiam, que todos saibam, que todos assistam, que todos vejam, né? É complicado. Vamos lá. Está dentre aquelas questões que são consideradas essenciais. Mas aqui em Jequiel, Wilson, teve a mudança. A gente comentou na semana passada que as academias não poderiam funcionar, teve reunião do pessoal das academias com o prefeito Zé Cocá e aparentemente surtiu efeito, porque já tem esse novo decreto aí que deve ser publicado aqui em Jequié, não é isso? É verdade. As academias hoje, pelo que ele já explicitou na nota pública, elas serão abertas desde quando elas tenham a capacidade de instalação delas 30% ocupada, como também os atos, né, de cerimônias litúrgicas nas igrejas, aí são permitidas, né? Aí está aí o novo decreto que ele publica hoje. Ontem ele já antecipou através da nota pública divulgada ontem à noite. Exato. E ainda no decreto da Bahia, a questão da rodoviária segue funcionando, transporte público
também segue funcionando, não está proibido. E no decreto também está liberado os atos religiosos, que seguem o mesmo padrão do que foi publicado aqui em Jequié, que é a lotação de 30%. Então está permitido aí serviço de limpeza pública, como já foi citado, serviços necessários ao funcionamento de indústria, do setor eletroenergético. As feiras livres, teve muita dúvida em relação a isso. Pode ter feira, não pode? No final de semana teve feira no Joaquim Romão, no Jequiézinho, e está liberado. Teve fiscalização intensa de vigilantes, de guarda municipal, de polícia militar, ali na praça do centro de abastecimento. Eles fiscalizaram. Aí eu vou pegar aqui da nota pública da prefeitura. A nota pública diz assim: nas igrejas, os chamados atos litúrgicos. Aí os atos litúrgicos, os sinônimos do ato litúrgico: celebração de Eucaristia da Igreja Católica, missas, liturgia eucarística, celebração da Eucaristia, cerimônia eucarística. Tudo isso entra no que vem a ser a liturgia, né? As pregações religiosas e tal, e tal, e tal. Então entende-se que é a chamada celebração religiosa, que está permitido, que vale para todas as denominações, né? A gente falou do que é a liturgia na Igreja Católica, mas a partir do que foi aí atualizado pela Prefeitura nessa nota pública, que antecedeu o decreto, que deve estar saindo, já é antecipando que essas cerimônias e celebrações nas igrejas está permitido.